eu sou a Lu e hoje eu preparei uma aula de Oxford vermelho. Vamos pintar! Então, Oxford vermelho, passei o risco aqui com carbono. Para pintar do Oxford direto, os verdes, eles não aparecem, as cores mais claras, elas não aparecem. Então, tem um jeito que eu faço que é o seguinte. Você pega uma tinta Acripuff, você coloca no pratinho. Aí com um pincel, você vai pegando assim, ó. Você vai preencher de leve. Acripuff é aquela tinta que expande. Se você deixar assim, alto, em relevo, ela vai expandir e vai ficar gordo. Mas se você espalhar bem direitinho, olha, tô espalhando, ela vai meio que sumir. Mas você tem que ir fazendo tendo certeza de que tá preenchendo toda a folha, não pode deixar nenhum buraquinho. Você não pode aplicar com a bisnaga direto, você tem que aplicar com o pincel, para não ficar relevo. Olha, aqui eu passei inteiro. Ela vai meio que sumir um pouquinho, mas tem uma base totalmente preenchida com a Acripuff. Agora, vou preencher a outra folha. Não tenha medo de passar por cima do risco, porque vai aparecer. Olha como eu tô fazendo. Eu tô seguindo bem certinho aqui, ó, a divisão do risco. Eu não passei inteiro. Você passe direitinho. Aí você espalha para dentro, sem deixar relevo. A gente coloca a tinta e em seguida ela já é absorvida. Então dá a impressão que não passou, mas se você quiser pode até passar em cima de novo, mas espalhe bem. Esse é o segredo, tem que espalhar bem. Não é um trabalho para se fazer com pressa. É um trabalho para se fazer prestando bastante atenção. Não tem um lado que você tenha que puxar a tinta, mas você tem que ter certeza de que passou tinta em todo o espaço. E assim, não comece aqui e passe para outro elemento. Comece um e termine, porque senão você vai se confundir. Ó, passei nas duas folhas. Olha como essa já tá sumindo. Agora eu vou passar aqui, ó, nesse pedaço da fita. Tome cuidado para não deixar relevo. Essa técnica você pode fazer em qualquer tecido colorido. Olha como os riscos, eles continuam aparecendo. Eu vou preencher o restante do meu, aí eu volto para te mostrar como que ficou, depois de seco. Olha, aqui eu já passei o puff, secou. Depois que seca, você põe no avesso, passa o ferro quente. Ele não vai crescer, tá vendo? Porque aqui eu já passei o ferro. Ele vai ficar assim, ó, meio durinho, mas ele não vai crescer porque não tem puff suficiente. Então, depois que eu terminei de preencher, virei do avesso, passei o ferro quente, aí ele ficou assim, pronto para pintura. Só que eu não vou pintar esse arranjinho aqui, porque para esse trilho de mesa eu montei dois riscos
Eu montei esse pequenininho para colocar aqui do lado. E eu montei esse daqui, ó, maiorzinho, com uma flor para colocar nas pontas. Então, é esse daqui que eu vou pintar para você ver. Mas no risco, você vai encontrar esse desenho e mais esse desenho que é para pôr do lado, tá? Então, você vai ter esse aqui, ó, para ponta e vai ter esse daqui para pôr do ladinho. Se você quiser, pode colocar em qualquer lugar. Esse aqui é só uma sugestão, tá bom? Nós vamos pintar esse daqui, que eu, número 1, passei a tinta puff, tá? Secou. Eu virei do avesso, passei o ferro, tá? Passa bastante o ferro, aí eu vou pintar agora sobre essa base de tinta puff. Então, nós vamos começar esse desenho por essas duas folhas. Eu vou usar o verde musgo aqui embaixo. Nós vamos pintar a folha normalmente, tá? Aqui em cima do puff a gente pinta como se estivesse pintando em cima de um tecido branco. Evita sair, porque se você sair com esse verde aqui, ele vai mudar de cor. Ó, eu coloquei o verde musgo mais pro lado esquerdo. E eu vou terminar aqui essa pontinha, que eu quero deixar mais clara, eu vou usar o verde pistache. São sugestões. Você pode usar as cores que você tem disponíveis. Evita colocar muita tinta, mas a tinta que você colocar, espalhe bem direitinho. Pronto, bem espalhadinho. Agora eu vou colocar um pouquinho do branco. Vou puxar para fazer uma luz. Deixa essa ranhura, tá? Do lado de cá, eu vou colocar aqui, ó, onde tem as pontas. Então, uma pincelada só, assim, meio arranhada, e pronto. Agora, vamos trabalhar essa aqui. Então, na ponta, verde pistache, bem esfumaçadinho, bem misturadinho, espalhadinho. Na base, eu vou usar o verde musgo. Essa técnica da tinta puff como base, você pode usar em qualquer outra cor. E em qualquer tecido também. Pode ser no pano colorido de algodão, pode ser nesse Oxford. Ó, coloco ali 3 pinceladinhas, vou puxar pra cá, mais uma, 2, e vou puxar aqui ao contrário. Para essa folha, eu vou fazer ainda um acabamento com o pincel número 0 e com o verde musgo. Olha, bato ali em cima para fazer aqui o espinho. Sempre eu gosto de bater assim um pouquinho para fora. Pode até fazer o contorno se você quiser, mas não precisa necessariamente ser um contorno completo. Depois, aqui, ó, no meio, e eu vou puxar uns 2 ou 3 risquinhos, assim. Essa daqui também. Risquinho do meio, ponta. Aqui, tá vendo? O meu puff ficou meio quadradinho, então eu vou contornar para arrumar. Eu vou terminar as outras 4 folhas desse arranjo. Depois eu te mostro. Olha, acabei de pintar as folhas. Estão bem clarinhas, mas elas escurecem um pouquinho ainda. Olha, aqui já começou. Já tá secando. Agora, ali, quando eu tava passando o puff, eu fiz
assim umas sujeirinhas. Tá vendo aqui, ó, que tá branquicentinho? Não preenchi, só peguei o pincel e fiz assim, ó, nos cantinhos. E nesses cantinhos onde eu coloquei o puff, eu vou colocar um pouquinho do azul Caribe. Isso vai ser o nosso fundo. Vou tirar o excesso. Ó, tá vendo como o azul aparece? Por quê? Porque tá em cima do puff. É uma sujeirinha mesmo, ó. Podia até ter... Aqui, ó, não tinha o puff. Eu vou colocar... Daqui a pouco você vai ver como ele já sumiu. Aqui tinha. Tô fazendo umas manchinhas. E assim, você deve procurar ficar bem em cima da tinta, tá? Vai ficar assim, bem manchadinho, tá? Se você colocar o puff, fica aparecendo o azul. Se não, olha aqui, onde não tinha puff, como que ficou. E esse azul aqui, ele vai sumir quase completamente. Então, vou pôr mais um pouquinho. Isso. Essas bolinhas, eu vou preencher com púrpura. O risco vai aparecer também. Então, você não precisa se preocupar. Espalha bem direitinho sua tinta. Agora, um pouquinho de branco. Bem pouquinho. E eu vou separar as bolinhas. Então, eu tenho essa daqui, que eu vou colocar o branco aqui. Ó, dá uma esfumaçadinha de leve. Mais um pouquinho, eu vou fazer nesta aqui. Você viu que é só uma clareadinha, só para separar. Não coloquei sombra. Geralmente eu coloco uma sombra e depois uma luz. Nesse eu tô colocando só luz. Não quero que escureça muito. Ela vai ficar ligeiramente rosada. Eu vou colocar aquele ponto de branco do lado que eu coloquei a luz. Agora, nós vamos fazer o laço. Pro laço, eu vou preencher com amarelo ouro. Olha, não adianta deixar assim, tá? Você tem que espalhar e deixar bem certinho em cima do risco. Não deve deixar excesso de tinta. O risco vai aparecer. Caso no seu não esteja aparecendo, você pode pegar um lápis 6B, ó, e separar em cima do puff. Quer ver como melhora? Tá vendo? Só que fica muito forte, daí você tem que trabalhar com a tinta bem certinho em cima dele, porque se você passar e a luz ou a sombra ficar errado, não ficar exatamente em cima, vai ficar feio, porque esse risco ele vai aparecer. Você pode até fazer isso em todo o desenho, se você quiser. Aqui, ó, na parte da flor, por exemplo. Quando você passa, que você passa o lápis 6B e você passa a tinta por cima, aparece muito melhor. Vou terminar de preencher o meu laço aqui. Terminei de preencher. Agora eu vou usar o caramelo para fazer um pouquinho de sombra. Agora preste atenção. Essa fita, ela tá toda retorcida. Então, aqui eu tenho uma linha, eu tenho uma dobra. Vou colocar um pouquinho do caramelo. Depois, aqui essa fita veio
e ela entrou por baixo dessa daqui. Ela vai ficar escurinha nessa parte. Agora, essa fita saiu daqui, vou pôr no escurinho aqui. Aqui ela se torceu. Um pouquinho de escurinho aqui. Não pode descer, tá? Porque aqui ela tá por cima. Aí ela vem e ela passa por cima dessa. Um pouquinho de sombra aqui no cantinho. Vou pôr aqui também. Puxando pelo meio, porque aqui ela tem que ficar clarinha. Esta, ela passou por cima daquela dali, ó, que tá embaixo. Então, esse cantinho aqui da de baixo vai ficar escurinho. E aqui também. E depois, aqui, nós temos uma outra dobrinha. E aqui nós temos uma outra dobrinha. Sempre o lado da fita que ficou por baixo vai ficar escuro. Aqui faltou um pouquinho do amarelo, vou colocar. E agora a gente vai trabalhar com o branco, fazendo a luz. Olha, o branco. Pouquinha tinta. Agora eu tô trabalhando com o pincel número 0, tá? Aquele bem pequeno. Pode ser o número 2. Aqui a fita veio e aqui ela dobrou. Então, o lado que ficou por cima foi esse aqui, ó. A gente vai colocar um pouquinho de branco aqui e vai dar uma esfumaçadinha. O pincel ficou sujinho. Vou colocar um pouquinho aqui só para dar uma clareadinha. De novo. Aqui, ó, essa entrou por trás, essa ficou na frente, então ela leva um pouquinho do branco aqui. Coloco ali e dou uma esfumaçadinha de pincel. Depois aqui nós temos uma dobra outra vez. Então, esse lado de cá vai ficar mais branquinho. O lado que tá por cima. Aqui nós temos um encontro de fitas, né? Aqui, um pouquinho. Esta daqui ficou por cima desta. Então, ela tem que levar branco aqui dos dois lados. Desse lado, coloquei aqui, tirei um pouquinho do excesso de tinta, já vou deixar um pouquinho mais claro. E desse lado também, essa fita vai ficar mais clara. Ó. Não posso chegar aqui com o claro, tá? Ali tem que ficar escurinho. Por quê? Aqui, essa fita tá por cima, então o branco vai aqui, ó. Vou lavar meu pincel porque tem muita tinta. E agora eu vou espalhar um pouquinho. Porque eu não quero que fique só aquela linha. Olha só como ele aparece mais quando a gente coloca o branco. Essa aqui, nós temos aqui uma dobra. Depois, nós temos aqui outra dobra. Aí, com esse restinho de tinta, eu posso pôr aqui, ó, onde tá branquinho, onde não temos dobra nenhuma e tem um espaço maior. Então, eu posso iluminar um pouquinho. Olha, retorceu inteiro o laço. Agora, nós vamos pra flor. Voltei pro pincel número 8 de novo. Tô com vermelho profundo. E eu vou preencher todinha a flor com vermelho profundo. Você pode usar o vermelho mais escuro que você tiver. Terminei de preencher. Eu vou esperar secar um pouquinho. Porque ainda tá muito úmido para colocar a luz. Tá, agora não secou totalmente ainda, mas já tá bem melhor. Eu vou trabalhar com o pincel 8, você pode trabalhar com o menor se quiser. E o vermelho vivo. Agora eu vou começar pelas pétalas de trás.
Ó, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem outra. Eu não levo essa tinta até embaixo. Você pode ir seguindo o risco. Ó, dou uma esfumaçada. Porque essa daqui, por exemplo, ela tá grande, ela vai até aqui no centro. E ela passou por cima daquela. Por isso eu comecei por essas pequenininhas que estão atrás. Esta aqui, ela vem até aqui. Por quê? Porque aqui, essa passou por cima, tá inteira. Vou dar mais uma esfumaçada. Não é preciso preencher, tá? Com vermelho vivo, porque senão você perde o efeito da sombra, que foi o outro tom de vermelho que a gente usou, o vermelho profundo. Você tem sempre que observar quem que tá por trás, que não vai ficar inteiro. Quem tá por cima, fica inteiro. Aqui, essa vem só até aqui. Ela tá por trás da bolinha. Esta aqui, ó, vem aqui, passa por cima. Esta vem só até aqui. Ela tá por trás. Essa pequenininha aqui tá por cima, dos dois lados. Esta vem até aqui. Não, vou passar ela por cima também, ó, daquele lado lá. Até embaixo. Como que eu sei quem tá por cima e quem tá por baixo? Quem tá por baixo perde a linha inteira. Olha esta, veio aqui, fez um gordinho e chegou até ali. Esta, ela vem até aqui. Aí ela entra por trás da outra. Então, ela não tem a linha inteira, ela tem só um pedaço. Por isso, eu sei que ela tá por trás. Aqui também, ó, dos dois lados, tá vendo? Essa daqui, ó, pego ali e venho até embaixo. Ela passou por cima daquela de lá. E assim a gente fez a volta. Aqui no centro, eu vou colocar... Nós temos vermelho ali embaixo, né? Eu vou colocar um pouquinho do verde musgo. Ó, eu bato bem no centro, uma pinceladinha, e vou crescendo, deixando irregular. Não é para fazer isso, é para fazer batidinha. Olha só como ficou. Agora que eu coloquei esse fundo, eu vou usar o fundinho do pincel, tá? E eu vou colocar bolinhas com verde pistache, aleatórias, assim, ó, vou distribuindo. Isso não é uma coisa redondinha, tá? Agora, eu vou colocar bolinhas com amarelo ouro. E ainda bolinhas com vermelho vivo. Aqui na borda ele pode não aparecer muito, mas aqui no meio, ó, vai aparecer. Agora, eu vou fazer um fundo. Eu vou pegar aqui, ó, no pratinho, um verde musgo. E eu vou colocar aqui um risco. O seu risco vai com esse desenho aqui, tá? Pincel 6 aparado. Pego a tinta só de um lado, coloco e puxo. Vai ficar assim todo arrepiado. Você viu como vai ficar o verde musgo? Em cima do vermelho, ele fica praticamente preto. Vou descer um pouco aqui.
Aqui, ó, saindo do meio, vou sair aqui do meio da folha, vou puxar pra cima. Mas isso aqui vai no seu desenho. Você deve ter riscado já. Sempre com a tinta pra cima. Deita o pincel e puxa. O risco vai sair bem legal. Aqui vou pôr umas pinceladinhas também. Aqui. Vou fazer uma sujeirinha. Algum lugarzinho que ficou vermelho vai escurecer, vai ficar preto. Desse lado aqui de baixo, eu vou colocar um aqui, ó, saindo entre a fita e aquela folha. Não preencha esse espaço, tá? Porque aqui é fundo, você não pode preencher inteiro. O fundo, que é o pano vermelho, tem que aparecer. Um pouquinho aqui. Aqui uma pontinha. Olha, tá vendo como já tá quase preto ali? Já tá quase seco. Sujo ali com o pincel. E aqui mais um. Vou pôr assim pra cima. Aqui tá praticamente seco. Eu vou pegar o verde pistache. Do mesmo jeito. E vou fazer algumas linhas. Só pra dar uma iluminada. Tá vendo? Não precisa refazer. É só dar uma iluminada. Você vai pôr alguns risquinhos. Não é preciso fazer aquela espinha de peixe. Passa o risquinho, puxa pra lá, puxa pra cá. Não, joga o pincel assim, ó. Treina. Você consegue. Ó, tá vendo? Pra todo lado. Chega desse. Agora com o branco, pra finalizar, eu vou colocar algumas florzinhas. Ali, vou colocar mais uma aqui. Viu que ela subiu em cima da folha? Um batidinho aqui, só para complementar. Vou colocar aqui em cima da folha, no intervalo ali entre as duas folhas. E aqui. Entre a fita e a flor. São 5 pinceladas. Um batidinho. Esse batidinho ali vai vazar pro lado de cá, atrás da fita. Um pouquinho aqui. Aqui mais uma. Batidinho. Bem pouca tinta no pincel. Acho que aqui também precisamos crescer. Eu acho que vou pôr mais uma florzinha. Sobe um pouquinho. Pronto, chega de enfeitar. Agora um miolinho com amarelo ouro. Só uma pinceladinha de amarelo ouro. E você pode fazer assim, ó, pinceladinhas com amarelo, onde tem essas batidinhas de branco. Você só aperta o pincel ali sem colocar miolinho, porque não é miolinho. Agora a gente espera secar para colocar o glitter. Agora a gente vai colocar o glitter. A flor, você vai contornar. Ó, pétala por pétala. Aqui no meio você pode bater assim, ó. Vai ficar cheio de glitter. A folha você põe aqui dentro, em cima dessas linhas, contorna. Se falhar, assim não tem problema, tá? Pode seguir. As bolinhas vai contornar. Põe um pontinho aqui perto do ponto de branco. E esses raminhos aqui, ó, você faz assim. Passa alguns risquinhos de glitter, passa um no meio e alguns assim.
A fita também, você vai contornar inteira, respeitando as dobrinhas. Olha, aqui, ó. Pode até fazer do lado aqui onde a fita é dobrada. Eu vou colocar glitter no meu, depois eu te mostro inteiro, pronto. Finalizado. Esse é o maior. E eu vou mostrar para vocês como ficou o menor também. Com cuidado, porque o glitter tá molhado. Aqui. Assim que ficou o menor que eu coloquei do ladinho do meu trilho. Trabalho concluído. Espero que tenham gostado dessa sugestão. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!